Olá, tudo bem? Então, hoje a gente vai aqui bater um papo a respeito de prescrição de suplementos. Então, vamos conversar um pouco sobre os conceitos básicos associados a suplementos alimentares e depois falar um pouco da prescrição farmacológica desses itens, desses ingredientes. Meu nome é Edira, eu sou professora titular da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Sou professora do Departamento de Ciência dos Alimentos e também professora do Programa de Pós-Graduação em Alimentos e Nutrição. A minha formação, ela é uma formação, assim, bem eclética, porque eu tenho graduação em farmácia pela UF, tenho graduação em nutrição pela Unirio, e tenho mestrado e doutorado em Química Analítica. Então, pela minha experiência na área farmacêutica, eu vou bater um papo aqui com vocês referente a essa parte. Principalmente, eu não vou estar aqui discutindo, nem mostrando as ações dos suplementos, a ideia é só bater um papo quanto a alguns detalhes que a gente deve prestar atenção no momento em que a gente vai prescrever, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente tem uma lei bem recente a respeito de suplementos alimentares que traz algumas definições. Então, ele define como constituinte probióticos e ingredientes utilizados na composição de suplementos alimentares com a finalidade de fornecer nutrientes, substâncias bioativas ou enzimas. Muito bem. Aí depois ele caracteriza também, define o que é enzima, que é uma proteína capaz de catalisar reações bioquímicas, aumentando sua velocidade, que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo. Muito bem. Depois ele define ingrediente, toda substância, incluindo os aditivos alimentares, que se emprega na fabricação ou preparo de alimentos e que está presente no produto final em sua forma original ou modificada. E ainda ele define nutriente, que é uma substância química consumida normalmente como componente de um alimento que proporcione energia que seja necessária para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde e da vida ou cuja carência resulte em mudanças químicas ou fisiológicas características. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, assim, para mim, na minha cabeça, essas definições às vezes trazem algumas confusões. Porque, por exemplo, a enzima é uma proteína. Aí ele diz assim, substância química como componente de um alimento que proporciona energia. Tudo bem, aí a enzima vai ter uma ação fisiológica específica, mas aí depois ele diz responsável para o crescimento, desenvolvimento e a manutenção da saúde, que não é só a energia que traz esses aspectos. E ainda diz que se a carência, havendo carência, que resulte em mudanças químicas ou fisiológicas características. Enfim, isso para mim é uma confusão conceitual, mas não importa. O que importa é que nós estamos falando de componentes que existem no alimento e que efetivamente vão ser suplementados, considerando que você em algum momento, esse consumo dessas substâncias, desses constituintes, ele não vai ser suprido apenas pela alimentação. Então, a ideia é essa. Tranquilo? Beleza. Por que eu estou chamando a atenção aqui para a parte dos ingredientes? Porque quando a gente fala dos ingredientes, que envolve todas as substâncias que participam da fabricação, etc. e tal, a gente tem que considerar que, por exemplo, quando a gente fala de uma manipulação, de uma formulação de um suplemento alimentar, a gente pode, quanto farmácia, utilizar alguns recipientes que, teoricamente, vão ser recipientes para ajustar a própria formulação, no sentido até de garantir a qualidade, mas que efetivamente não traz, obviamente, nenhuma modificação na sua estrutura e não é efetivamente um produto que vá impactar naquele produto. Por que eu também estou chamando a atenção disso? Porque vocês vão ver em alguns exemplos que nós vamos comentar que a maneira como ele acaba que a maneira como está sendo prescrita é uma maneira que vai dar uma visão
mais de ser o ingrediente do que propriamente o constituinte, né? A substância ativa. E isso pode gerar algumas dúvidas. Por quê? Porque podem ser utilizados algumas substâncias com funções assim, constituintes ou nutrientes que efetivamente têm ações para a manutenção da saúde e acabam, na forma como estão prescritas, acabam sendo confundidas como um ingrediente. Então, só para vocês pensarem, mas lá na frente a gente traz o alerta a respeito disso. Dando sequência aqui na portaria não, na resolução, ele diz o que é probiótico, né? Micro-organismo vivo, que quando administrado em quantidades adequadas, confere um benefício à saúde do indivíduo. Diz o que ele considera como substância bioativa, nutriente ou não nutriente, consumido normalmente como componente de um alimento que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Aí vem aquela confusão que isso, para mim, é um problema conceitual, mas isso é um problema meu. Não estou aqui brigando com a ciência, muito pelo contrário, eu tenho que me ajustar a esses conceitos. Mas, enfim, compreendo perfeitamente o que está sendo colocado aqui e tenho certeza que todos os senhores também. E ele chama a atenção na definição de suplemento alimentar, que é o produto para ingestão oral, apresentado em formas farmacêuticas, destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis, com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos isolados ou combinados. Estou chamando a atenção aqui para o aspecto onde ele fala claramente que são produtos para suplementar a alimentação de indivíduo saudável. E volto com o conceito referente a nutriente, aonde ele ainda coloca que as substâncias, né, que proporcionam energia, que são necessárias para o crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde, ou cuja carência resulte em mudanças fisiológicas, químicas ou fisiológicas características. Então, assim, por que eu estou chamando a atenção disso aqui novamente? Porque quando a gente está identificando uma carência em que a gente vai observar que essa carência está associada ou por um erro de alimentação e a gente vai suprir esta carência não por um ajuste na dieta e além do ajuste na dieta, uma complementação com a suplementação alimentar, no meu entendimento, também desculpe aqui as minhas limitações de conceituações, o indivíduo onde ele já está sendo identificado uma carência que vai resultar nessas mudanças químicas ou fisiológicas, efetivamente, para mim, eu não posso considerar que aquele indivíduo está realmente saudável. Então, isso já me chama um pouco de atenção. Mas, enfim, são conceitos, mas só para chamar a atenção da gente, até no aspecto também do nosso direito de prescrever quanto profissional nutricionista. E até também o próprio profissional farmacêutico, ele tem também o direito de prescrever e orientar e indicar algumas medicações e também suplementações. Só que com isso, efetivamente, assim, é claro para mim que nós, né, tanto profissionais nutricionistas quanto profissionais farmacêuticos, não temos a competência do diagnóstico, mas nós temos total competência na condução terapêutica a partir das nossas formações, quanto nutricionista, condução terapêutica a partir da orientação alimentar, envolvendo aí um aspecto, no meu entendimento, tanto da dieta quanto do suplemento. Enfim, são coisas para que a gente pense, avalie, obviamente, siga o que está estabelecido pelos nossos respectivos conselhos profissionais e códigos de ética para não ter nenhum tipo de problemática ou questionamento das nossas atividades. Muito bem. Aqui, né, como um outro detalhe, além desse comentário que eu estou falando, eu trago um alerta quando ele fala assim, suplemento, produto para ingestão oral. Então, ele aqui já define efetivamente uma limitação na forma que esse suplemento está sendo prescrito.
Por que eu também estou chamando a atenção disso? Porque nós também temos conhecimento que existem terapêuticas utilizadas e terapêuticas, aí vocês vão dizer, bom, Edna, mas é terapêutica, essa terapêutica não está falando do indivíduo saudável, mas efetivamente, assim, condutas associadas às substâncias que são caracterizadas como suplementos e são prescritas assim, são prescritas e o paciente recebe não na forma oral, podendo também ser na forma endovenosa. E, associado a isso, existem... esse aspecto não tanto, vamos ficar aqui no oral e no venoso, beleza. Muito bem, um alerta 2, apresentado em formas farmacêuticas. Aí é muito importante para quem prescreve conhecer as diversas formas farmacêuticas que se encontram no mercado, principalmente quando a gente está aqui pensando numa manipulação magistral e na própria prescrição de fórmulas magistrais. Porque quando você está falando do produto pronto, industrial, que está ali prontinho, tranquilo, você já não tem uma preocupação dessa. Mas quando nós estamos falando das formulações magistrais, uma orientação mais individualizada que o profissional pode compreender que é coerente aplicar, aí nós temos que conhecer algumas formas farmacêuticas e avaliar também algumas formas farmacêuticas. E a gente já vai comentar isso também um pouquinho mais na frente. E o alerta 3, como eu já falei, que chama para mim bastante atenção a essa característica que é indivíduo saudável. Efetivamente, suplemento alimentar, indivíduo saudável. Muito bem. Aí nós temos aqui um artigo 9, que eu estou também trazendo para a gente fazer essa reflexão, da Instrução Normativa número 28, também aqui de julho. E aí ele diz o seguinte: as quantidades de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos contidas nos suplementos alimentares devem atender aos limites mínimos e máximos de uso estabelecido nos anexos dessa normativa. Alguns... eu trouxe para a gente conversar aqui, pensar, algumas informações desses anexos, onde eles apresentam as listas dos limites máximos e mínimos dessas substâncias que não podem ser ultrapassados pelos suplementos alimentares na recomendação diária de consumo pela população. O que chama atenção aqui? A atenção associada a dois aspectos. Um aspecto, obviamente, que se você está fazendo a suplementação alimentar, você está considerando ainda que existe o alimento, então você tem toda uma prescrição dietética e você tem que considerar o que está sendo consumido na prescrição dietética e o que você vai suplementar. Isso é óbvio, é um padrão que eu tenho que pensar como profissional. E um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, principalmente quando a gente faz as formulações magistrais e até também observar nas próprias prescrições de suplementos industrializados, é que a gente pode ter, às vezes, presenças de substâncias, por exemplo, como o metal quelado, aqui, por exemplo, diz ali o ferro, e a gente vai ver um pouco mais na frente, a gente está vendo aqui também alguns aminoácidos. Então, a gente pode ter esses metais na forma de quelados, e se eles são quelados com aminoácidos, e aí, se você faz algum tipo de prescrição dessa, você tem que considerar esse aminoácido que também já está sendo consumido, não pensando pela suplementação do aminoácido, e sim pela presença do mineral. Ou seja, coisas que a gente tem que pensar, principalmente em situações mais associadas a grupos populacionais assim, de maior risco, digamos assim, tá? Muito bem. Uma outra coisa que se de uma outra legislação, essa RDC, que regulamenta o registro de vitaminas, minerais, aminoácidos e proteínas de uso oral classificados como medicamentos específicos. Aqui nós já saímos da perspectiva de suplementos e ele chama isso aqui de medicamentos, aonde ele estabelece que nesta resolução ela não se aplica aos suplementos alimentares que estão contemplados no escopo da resolução que nós mencionamos,
ou suas atualizações que não apresentam indicação terapêutica. Então, o que ele coloca? Volto a dizer, nos suplementos alimentares, a prescrição para o indivíduo saudável. Nessa resolução, ele já caracteriza esses produtos como medicamentos específicos porque tem uma terapêutica associada. E aí ele define como medicamentos à base de vitaminas e ou minerais ou aminoácidos ou proteínas isoladas ou associados entre si para uso oral com indicações terapêuticas bem estabelecidas e diferentes das alegações estabelecidas para suplementos alimentares. Para mim isso é uma grande confusão e isso também no meu entendimento, quanto profissional, quanto indivíduo, também entendo que isso traz uma brecha para uma automedicação. Aí vocês vão dizer para mim, bom, mas suplemento não é medicação, mas assim, um uso descontrolado das substâncias que às vezes pode não perceber o atendimento da própria RDI, como já está sendo mencionado na própria quantidade mínima e máxima associada aos suplementos. E, efetivamente, vocês vejam que as diferenças nessas conceituações estão associadas ao que se diz a uma indicação terapêutica ou simplesmente não ter indicação porque o suplemento é para o indivíduo saudável. Então, isso é algo que chama bastante atenção, onde não pode apresentar indicação terapêutica ou suplemento e o medicamento tem que ter indicação terapêutica. Teoricamente, essas portarias, se vocês forem conhecer mais profundamente, estão associadas aos processos de registros desses produtos e, inclusive, são portarias recentes que até estabeleceram prazos para ajustes do que se tem no mercado, o que ele quer, como é que ele quer ser apresentado. Se aquilo ali é um suplemento alimentar, então ele não pode ter nenhuma indicação terapêutica, ou se aquilo ali é um medicamento específico, onde a gente tem aí algumas restrições de baixa restrição, e aí já tem uma limitação mais favorecida para o processo de registro, enfim. São burocracias associadas, no meu entendimento, ao que a gente está representando como medicamentos. Enfim, aqui ele apresenta naquela portaria a lista de constituintes autorizados para uso em suplementos alimentares, exceto para crianças, né, com essas faixas etárias. E vocês começam a observar aqui uma série de produtos que algum deles nós associamos associamos ao que a gente possa até considerar como um alimento que a gente possa ver, e aí sim é bem claro a percepção do suplemento. A gente observa aqui, por exemplo, quando fala das fibras alimentares, algumas coisas assim, amido resistente de milho, amido fosfatado, baobá em pó, aí são coisas mais específicas, beta-glucana de farelo de aveia, então a gente tem umas associações bem próximas à parte efetiva de alimento. Na parte de lipídios, então, mais ainda, quando a gente entra aqui, azeite de oliva, ele é considerado um suplemento alimentar, como interessante isso, né? Principalmente associado ao azeite de oliva. Seguindo na sequência, óleo de amêndoas, óleo de amendoim, óleo de abacate, óleo de babaçu, óleo de coco, tudo isso característico não como um alimento, mas como um suplemento alimentar. Então, são coisas bem interessantes da gente pensar a respeito disso, principalmente onde alguns desses produtos são utilizados, óleo de canola, óleo de gergelim, óleo de girassol, são utilizados como alimento propriamente dito. E aí, até ali está tudo certo, mas aqui a gente entra já num campo que vem aquela discussão realmente da perspectiva da suplementação e da indicação terapêutica quando a gente entra nas vitaminas, nos minerais, nos aminoácidos também, mas principalmente para mim me chama a atenção nos aspectos das vitaminas e dos minerais, principalmente associados aos próprios suplementos que nós encontramos. Por que isso? Porque, teoricamente, nesse sentido, a prescrição ela vai estar associada a complementar aquilo que você não tem na alimentação. E, dessa forma, a gente nem tem
todos esses produtos estabelecidos em tabelas que nos indiquem o teor dessas substâncias dessas tabelas e muito menos ainda o aspecto da biodisponibilidade. Enfim, a gente tem que ter bastante senso, bastante coerência e associar o que nós estamos buscando nessa suplementação. E, obviamente, é mais fácil a gente visualizar algo associado a um aspecto de carência do que um aspecto de excesso. Mas é importante pensar que numa suplementação tem que se ter muito cuidado realmente para que não haja o excesso do consumo desses micronutrientes, principalmente quando nós estamos falando desses micronutrientes inorgânicos, desses metais que passam por uma série de processos de interações e associadas até a sítios de ligação para o processo de absorção, que vão estar vinculados a um aspecto de antagonismo, sinergismo, e aí eles têm que estar em concentração ideal para que haja o equilíbrio, o aproveitamento e se consiga efetivamente cumprir o que está estabelecido para o consumo diário desses produtos. Bom, também complementando aqui, chama-se, só para vocês terem ideia, obviamente que se vocês olharem com mais detalhe na legislação vocês vão ver, outros nutrientes, outras substâncias, e aí as que chama a própria cafeína, a creatina, que essa é uma das mais utilizadas, carnitina, etc. E algumas formas que vocês podem apresentar desses produtos. Muito bem, mais alguns para chamar a atenção, e principalmente aqui, além dos outros nutrientes, algumas enzimas. Só para vocês verem o universo que teoricamente estão associados nessas normativas caracterizadas como suplementos alimentares, onde a gente vê aqui até alguns produtos que também são, caracterizados como fitoterápicos, como a própria Guaraná em pó. Beleza, então, como a gente estava comentando, até nesse sentido ficou um padrão para se estabelecer pelos próprios produtores o que efetivamente aqueles produtos estão sendo, para que aqueles produtos estão sendo utilizados. Então, você pode perfeitamente bem encontrar no mercado a vitamina C caracterizada como um suplemento, como você pode encontrar a vitamina C caracterizada como um medicamento, já que ela tem uma alegação terapêutica, se ela estiver associada a uma alegação terapêutica. Se ela não estiver associada a uma alegação terapêutica, ela vai ser caracterizada como suplemento. E esse produto, ele tem um registro quanto medicamento, mas numa classe terapêutica de vitaminas e suplementos minerais, que nesta legislação recente já estabelece que se é um medicamento com indicação terapêutica, continua nessa classificação. Se não é um medicamento com indicação terapêutica, vai para a suplementação. Mas o leigo que vai lá comprar, para ele, tanto faz. Para ele vai comprar o que tiver disponível. Então, teoricamente, como medicamento, eu preciso de uma receita. Mas como suplemento, não necessariamente. E aí começam-se aos questionamentos associados a isso. Bom, enfim, isso é uma reflexão que eu entendo que todo profissional deve fazer até no momento em que ele for fazer a sua conduta de prescrição de suplemento alimentar. Muito bem. Aí nós mencionamos a respeito das formas farmacêuticas, em que nós mencionamos também que os suplementos estão lá vinculados às formas farmacêuticas para uso oral. E aí, só para que vocês conheçam, que é legal conhecer, as diversas formas farmacêuticas que são apresentadas. Então, nós temos formas sólidas aqui, representadas por comprimidos, cápsulas, tiragens, pós, etc. e tal. As formas semissólidas, géis, pastas, pomadas e as fórmulas líquidas, soluções, gotas, xaropes, etc. e tal. Teoricamente, nós estamos falando de uso oral, onde nós temos, quanto uso oral, podendo estar associado a todas essas formas farmacêuticas, sólidas, semissólidas e líquidas, imaginando géis, por exemplo, até gomas que vêm sendo utilizadas como forma farmacêutica, como bala, gomas, etc. Então, são coisas para a gente pensar.
Então, efetivamente, uma que a gente tem que ter muito cuidado em todos os tipos de prescrições, até porque elas acabam incorporando nas suas composições outros substâncias que vão estar associadas a um aspecto sensorial, é a forma líquida, que ela acaba sendo mais sujeita às alterações e adaptações aos aspectos sensoriais do que as sólidas. Mas, quando a gente usa a sólida para transformar em líquida, que a gente já vai mencionar um pouco mais adiante, a gente também tem que ter uma preocupação nessas características sensoriais. Por que eu chamo a atenção disso? Porque isso é o meu pensamento. Teoricamente, quanto menos eu coloco dentro de um produto, mais eu garanto que não haja alterações ou interações que eu posso até desconhecer no processo de utilização daquele produto. Então, nesse sentido, o que é mesmo um suplemento, ele não é o alimento, ele está ali como um suplemento numa formulação, então ele é usado com essa característica e não necessariamente se transformar num chocolate, numa sopa, numa bala. Édira, eu não acho isso muito coerente, não acho coerente, mas existe e respeito quem use tranquilamente, sem nenhum problema. Mas entendo também que isso tem uma grande relevância quando nós estamos falando de medicamentos a serem ministrados para criança, então, efetivamente, ajustar o paladar desses produtos certamente torna mais, mais fácil a continuidade do tratamento. Enfim, nós vamos chamar a atenção aqui, principalmente uma das formas farmacêuticas mais comuns no processo de formulação magistral, que são as cápsulas. E o que nós vamos conversar a respeito das cápsulas, nós vamos acabar abrindo um pouco mais para o aspecto dos shakes, das balas, das outras formas farmacêuticas que possam ser aplicadas e até também de algumas formas líquidas. Bom, o que a gente tem de cápsula no mercado? Nós temos cápsulas desses diversos tamanhos no mercado e vocês observam que essas cápsulas, a variação do tamanho da cápsula está associado à capacidade de volume que ela tem condições de receber. Então, ela vai associar o seu conteúdo quanto a volume. Nesse sentido, para a gente ocupar um determinado volume, não envolve apenas o peso de uma substância, envolve o peso da substância e a própria densidade dessa substância para que a gente verifique se isso vai ser mais facilmente compactado ou não. Então, isso já é algo que interfere no processo de manipulação. Muito bem, vou chamar a atenção de algumas de tamanhos de cápsula que são mais comuns no mercado, mas o que eu quero mostrar para vocês? Vocês já observam aqui, talvez todo mundo já tenha tido oportunidade de conhecer algumas cápsulas dessas daqui, mas talvez essas aqui nem tanto. O que chama a atenção disso? Obviamente que quanto maior a capacidade, né, de volume que a cápsula tem, maior ela é. Então, é uma coisa que existem pessoas que têm dificuldade de deglutição, então, tem pessoas em que esse tamanho da cápsula impede o consumo do produto. A gente, às vezes, associa comprimidos maiores, mas a gente consegue quebrar o comprimido. A cápsula já não é assim, nós estamos falando de cápsulas gelatinosas, e essas cápsulas gelatinosas, o pó vai estar ali, se a gente abrir o pó, a gente já perde, porque a gente tem pó distribuído em ambas as partes da cápsula. E vocês observam que nós temos duas partes de cápsula para... Normalmente a gente usa essa inferior, mas na manipulação e no manuseio, certamente a parte superior também acaba recebendo uma parcela do pó. Então, abrir isso não é o ideal. Então, isso é uma coisa legal para a gente pensar, porque às vezes a gente está indicando uma quantidade, pensando que a cápsula que a gente está indicando vai ser uma cápsula bem pequenininha, e efetivamente nós estamos falando de cápsulas maiores. Então, são coisas para a gente pensar. Muito bem, não dá para a gente associar isso a uma coisa de imaginar, bom, densidade 1, massa, volume, vai ser tudo igual. Não é bem assim. Então, na experiência que eu tenho, cápsulas que eu, na minha experiência,
a gente tem o hábito de trabalhar, tive o hábito de trabalhar durante algum tempo, as variações de peso que a gente consegue compactar nessa cápsula 00. Observem que essa variação varia de 750 miligramas a 1.100 miligramas, ou 0,75 gramas a 1,1 gramas. Isso depende, efetivamente, da densidade do pó. Se é um pó que a gente consegue compactar mais ou menos. Já quando a gente está trabalhando com a cápsula 0, a variação ela pode ocorrer nessa proporção de 450 a 800 miligramas, a cápsula 1 de 270 a 350 miligramas, a 2 de 200 a 270 miligramas e a 4 de 150 a 200 miligramas, aqui no nosso exemplo, tudo associado a grão. Então, isso já faz com que, efetivamente, no momento em que eu recebo, quanto farmacêutico, uma prescrição de uma formulação magistral, eu tenho que avaliar a quantidade das substâncias que estão sendo necessárias para colocar e verificar se eu tenho a necessidade de incorporar nessas substâncias o que a gente chama de excipiente para que eu ajuste o volume desses ingredientes, né? Na verdade, desses constituintes, que eu precise ajustar esse volume adicionando algum ingrediente. Lembra que eu comentei anteriormente nesse aspecto? E obviamente, na manipulação, a gente acaba já tendo um padrão de ter a presença de alguns ingredientes que vão ajudar na conservação desses produtos, um dos que é comumente utilizado, que a gente chama de celulose microcristalina, justamente para proteger a cápsula na absorção de umidade e alterar a sua própria estrutura. Mas, enfim, são coisas que, obviamente, o farmacêutico tem que pensar, mas é legal vocês conhecerem. Muito bem. Além do tamanho das cápsulas, nós temos aqui algumas coisas interessantes para falar a respeito das cápsulas. A gente usa esses recipientes, como eu estava falando, que a gente pode ajustar o volume dos constituintes e adicionar ingredientes. E esses recipientes, teoricamente, são substâncias que não vão impactar nas características do produto, tanto no aspecto funcional quanto nas suas características químicas. Então, aí vocês veem uma variação dessas substâncias, mas a gente também tem que tomar algum cuidado de conhecer as características da matéria-prima que nós estamos colocando nessa cápsula para escolher o recipiente mais inerte possível. Porque, por exemplo, a gente aqui sabe que se eu associar lactose com algum tipo de aminoácido, eu posso, dependendo das condições do meio, até provocar um processo de condensação desse grupamento amino do aminoácido com o açúcar redutor, que é a lactose, e aí desencadear uma reação de Maillard. Então, são coisas que eu tenho que ter uma percepção para escolha. Até aonde eu convivia mais nesse universo farmacêutico, a celulose microcristalina era uma matéria-prima de uns 10, 12 anos para cá e realmente traz uma resposta bastante positiva no aspecto de ser inerte ao meio. Uma outra coisa que aí é super legal da gente saber é justamente que nós temos diversos tipos de cores de cápsula. Então, nós temos a cápsula incolor e nós temos as cápsulas coloridas. E, obviamente, as cápsulas coloridas estão associadas à presença de algum tipo de corante. Então, até nesse sentido, eu tenho que ter a preocupação na prescrição de informar que eu não quero nenhum tipo de corante na minha cápsula. Mas eu também tenho que entender que, em alguns momentos, a presença da cápsula opaca, que é essa cápsula colorida e não a cápsula transparente, traz também uma garantia na conservação do produto, porque ela, por ser opaca, ela já impede o próprio contato direto com a luminosidade, e a gente sabe que a luminosidade também ativa algumas reações de degradação. Tá? Então, isso é legal a gente conhecer. É legal a gente conhecer os tipos de corantes que são utilizados, obviamente permitidos
para a produção dessas cápsulas e verificar o que a gente acha de mais coerente e associado ao nosso paciente. Muito bem. Aí, beleza, já conheci as cápsulas, já sei qual é a composição, e agora eu vou começar a conversar sobre a matéria-prima. Por quê? Porque a matéria-prima, ela tem algumas características. Então, uma das coisas é o que a gente chama de fator de equivalência, que é um fator que ele é utilizado para o cálculo da conversão da massa do sal ou do éster para a massa, que efetivamente, a massa da substância na forma química em que ela se encontra, para se tornar a massa efetiva do ativo que me interessa. E aqui nós estamos falando de fármaco, mas efetivamente vocês vão observar que isso entra também no aspecto de suplemento. Ou da substância hidratada para a substância anidra, porque a gente encontra essas substâncias com um grau de hidratação e isso, obviamente, também não traz para a gente 100% daquele produto. Edna, entendi mais ou menos. Vocês vão entender já já o que eu estou falando. Vamos lá. Prescrevi cálcio 400 miligramas uma cápsula. Óbvio que se eu estou prescrevendo isso, eu estou entendendo que eu estou querendo que o meu paciente, ao receber uma cápsula de cálcio, ao receber uma cápsula, ele vai ter a garantia de estar consumindo cálcio 400 miligramas. Até aí está tudo certo. Muito bem. Como é que esse cálcio está para ser manipulado? Eu posso ter... Bom, antes disso, só um alerta aqui. Nesta concentração de cálcio 400 miligramas, uma cápsula, eu aqui na hora que fiz a prescrição, estou imaginando tranquilo que eu vou conseguir usar uma cápsula de tamanho médio, essa cápsula 0, que a gente já viu, tem aquela variação, tranquilo, vai caber nessa, se não couber em uma menor. Posso pensar nisso. Mas, sei que tem um recipientezinho, tranquilo, beleza. Muito bem. Como é que esse cálcio vai estar? Como é que eu vou conseguir que esse cálcio seja consumido? Eu tenho algumas substâncias que têm o cálcio na sua constituição e vão fornecer esses 400 miligramas de cálcio. Uma delas é um sal, que é o carbonato de cálcio. Então, isso é um sal. Só que quando eu falo carbonato de cálcio, eu não estou falando cálcio. Eu estou falando um sal que contém cálcio. Então, efetivamente, eu preciso saber quanto de cálcio tem nesse sal. Então, aqui, o carbonato de cálcio, se eu somar todos os pesos atômicos de cada um dos elementos, dos átomos presentes nessa molécula, ele vai ter peso molecular de 100 gramas, e em 100 gramas de carbonato de cálcio, eu tenho 40 gramas de cálcio. Então, se eu faço uma regrinha de 3 simples, em 400 miligramas, eu vou ter 1000 miligramas de carbonato de cálcio. Isso significa o quê? Significa que eu preciso pegar 1 grama de carbonato de cálcio para fornecer 400 miligramas de cálcio. Então, se eu não estabelecer a forma que eu quero que venha esse cálcio, eu já posso ter aqui alguns caminhos que o próprio farmacêutico ou a conduta da farmácia possa estabelecer. Ok? Vocês já vão entender o que eu estou falando. Mas o que eu já estou colocando aqui? Que quando eu prescrevi cálcio 400 miligramas e aí a farmácia resolveu fazer a formulação utilizando carbonato de cálcio para fornecer o cálcio, que está super tranquilo, pelo tipo de metal que é, pelo tipo de absorção que esse metal tem, não há nenhum problema ser esse sal. Eu já sei, Edna, que prescrevi quanto nutricionista, de repente imaginei que isso vinha numa cápsula. Ah, porque são só os 400 miligramas. Só que eu, Edna, farmacêutica, sei que eu não tenho cálcio sozinho. Então, eu, Edna, farmacêutica, sei que o meu paciente ou vai tomar uma cápsula maior, dependendo da compactação desse pó, ou vão ser 2 cápsulas. Tá? Isso aí só para vocês pensarem que a gente tem que pensar. Então, isso é o que a gente faz de conversão associado ao sal ou ao composto para a gente ter efetivamente a substância. E aí tem uma coisa muito importante, porque se a pessoa prescreve assim, carbonato de cálcio 400 miligramas, ela está prescrevendo o sal de carbonato de cálcio.
Então, ela não está prescrevendo 400 miligramas de cálcio. Ela está prescrevendo 400 miligramas de carbonato de cálcio, aonde parte dele é cálcio, mas tem uma outra parte que é o carbonato. Então, em 400 miligramas de carbonato de cálcio, eu não vou ter 400 miligramas de cálcio. Efetivamente, em 400 miligramas de carbonato de cálcio, fazendo um cálculozinho aqui direto, eu vou ter 60 miligramas de, 160 miligramas de cálcio, que não são 400 miligramas. Então, eu tenho que saber exatamente o que eu quero. Beleza? Isso é um ponto. Muito bem. Mas existe uma outra forma farmacêutica que assim, existe um outro tipo de constituinte, de matéria-prima que fornece o cálcio, que é o chamado cálcio quelado. O cálcio quelado são efetivamente os metais quelados com proteínas, então quelados com aminoácidos ou proteínas, normalmente com aminoácidos, e isso garante uma biodisponibilidade maior do que na forma de sal, mas também isso é verdade de acordo com o tipo de metal. Conforme eu disse, isso depende do processo de absorção. Como o cálcio ele acaba sendo absorvido no processo de difusão passiva, não há diferença nesse processo pelo tamanho que é a substância. Mas no ferro, a diferença é bastante significativa você usar o ferro quelado do que usar um sulfato ferroso. Muito bem, aí eu tenho o cálcio quelado. Aí a matéria-prima me diz assim, o cálcio quelado, ele está quelado a 20%, então eu estou dizendo que eu só tenho 20% de cálcio nesse conjunto, e essa minha matriz, essa minha matéria-prima, tem um teor de umidade de 0,45%. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que eu, além de me preocupar com a concentração de cálcio que tem na minha matéria-prima, eu tenho que me preocupar com o teor de umidade que essa matéria-prima tem. Por quê? Porque quando eu estou falando de 100 gramas de cálcio quelado a 20%, que tem 0,45 gramas de umidade, eu efetivamente, quando eu pego 100 gramas do cálcio quelado, eu não estou pegando 100 gramas de cálcio quelado. Eu estou pegando uma parte de cálcio quelado e uma parte de água. Ou seja, eu estou pegando 99,55 gramas de cálcio quelado porque tem 0,45 gramas de cálcio. É uma diferença pequena? Se a minha concentração, se o meu teor de umidade é esse, mas existem matérias-primas que o teor de umidade é 3%, 4%. Então, não é uma diferença pequena, principalmente porque eu estou aqui falando que eu estou usando uma substância que, às vezes, no seu processo até de absorção, ele já vai tendo uma perda, então eu não posso simplesmente não colocar o que eu devo colocar. Então, efetivamente, eu tenho que ter uma preocupação dessa quanto profissional farmacêutico e isso faz uma grande diferença na hora até que eu for conversar com o profissional farmacêutico, eu quanto nutricionista, prescrever para eu entender como é que a farmácia trabalha e os ajustes que são feitos de acordo com a matéria-prima para a gente trabalhar efetivamente como considerando que a matéria-prima estivesse pura, ou seja, é ela sozinha, só ela, não tem água, não tem nada. Muito bem. Então, volto aqui, só confirmar o que a gente estava falando, que quando eu pego 100 gramas de cálcio quelado a 20%, efetivamente eu só tenho 99,55 gramas de cálcio. Beleza, em relação à água eu já entendi. Aí imaginem que a água eu entendi o processo. Só que eu estou falando de cálcio quelado a 20%. Então eu tenho um fator de correção que ele tem que justamente ajustar o princípio ativo em função dessa quelação. E aí tem um aspecto muito importante, porque isso não é um padrão. Teoricamente, o padrão a minha matéria-prima é para ter cálcio quelado a 20%. Só que no padrão dela, que você recebe lá o laudo do controle de qualidade, você tem que observar se ao invés dela estar 20%, ela está 21,15% ou 18,99%. E sempre que você recebe a matéria-prima, você tem que fazer esses ajustes. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu pego 100 gramas de cálcio quelado a 20%, eu só tenho 20 gramas de cálcio, se ela está efetivamente a 20%. E aí, se eu quero 400 miligramas de cálcio em uma cápsula, como a gente estava falando, eu, na verdade, olha aqui a diferença, eu preciso de 2.000 miligramas
de cálcio quelado para que eu possa ter as 400 miligramas de cálcio. Observe que quando eu falei lá do carbonato de cálcio, eu, na verdade, usei 1 grama, se não falha a minha memória, foi isso que a gente estava conversando. Aqui eu já preciso de 2 gramas desse sal. E eu ainda não considerei o aspecto da umidade. Bom, antes até de considerar o aspecto da umidade, certamente o que eu podia imaginar que isso daí ia me dar em uma cápsula, no carbonato de cálcio já vão dar em 2, e quando eu penso aqui no cálcio quelado, aí sim nós estamos falando de 2 e às vezes 3 também, dependendo da compactação do pó. E aí, para efetivamente eu trabalhar considerando a umidade, eu lembro que 100 gramas do cálcio quelado a 20%, que tem o teor de umidade 0,45, efetivamente me dá 99,55 gramas do cálcio quelado. Então, se eu preciso de 2.000 miligramas desse cálcio quelado a 20% para ter as 400 miligramas de cálcio, considerando a matéria-prima com o seu teor de umidade, eu estou precisando de 2.009,04 miligramas, aqui está grama, desculpa, está errado, vamos corrigir aqui para não ficar um erro em nenhum momento, que vocês possam avaliar e voltar. Peraí, rapidinho, o bom disso é que a gente faz tudo dinâmico, não tão fácil assim, que aqui está confuso. Beleza, miligramas, foi, Edna? Vai, colega. Miligramas, foi, maravilha. Efetivamente, nessa situação aqui, chegamos onde a gente estava. A gente tem 2.009,04 miligramas de cálcio quelado. Vocês vão dizer, Edna, mas é muito pequeno. Volto a dizer que nós estamos falando de 0,45. Se nós estivéssemos falando de 2,5% de umidade, que também não é nada para matéria-prima, já não vão ser em torno de 5% de diferença de peso. Aí a gente já entra aí numa faixa de uns 10%. Considerando aqui, nós estamos falando de 9 miligramas, então, na verdade, vamos lá, 10%, não, 0,5%, aí já vai ser uma faixa de 1, 2%, ok? Mas como efetivamente nós estamos falando de medicamento ou de nutriente, onde a gente está controlando a quantidade que a gente quer dar para a complementação, obviamente a gente tem que dar o correto. Tá? Mas isso é para vocês verem que não é tão simples assim, e isso faz uma grande diferença, porque o seu paciente pode dizer para você, doutora, na farmácia A eu comprei esse produto e gastei R$10, na farmácia B eles me cobraram 45. E aí? E aí, doutora, o que você tem que saber é se na farmácia A isso foi feito, o orçamento foi feito com a mesma matéria-prima do que na farmácia B. E para você ter certeza do que seu paciente está tomando, é melhor, ao invés de você botar cálcio, 400 miligramas, você botar cálcio na forma de cálcio quelado, cálcio na forma de carbonato de cálcio, ou carbonato de cálcio, entre parênteses, cálcio, 400 miligramas, que aí o farmacêutico também vai entender que você quer o sal de carbonato de cálcio, mas você quer 400 miligramas do cálcio. Aí tem umas formas de prescrever, que no momento que vocês vão aprendendo a prescrição, vocês efetivamente vão conhecendo essas formas de prescrever. Então, é muito importante você dizer o que você quer para efetivamente não haver esse tipo de variação. E você ter essa consciência efetiva que certamente com cálcio quelado a formulação vai ser mais cara do que com carbonato de cálcio. E você tem que saber efetivamente até que ponto você tem necessidade de usar isso se você está partindo do pressuposto que a prescrição está sendo feita para um paciente saudável, então você está considerando que todo o processo metabólico dele está normal. E você conhecendo como é feita a absorção deste metal exclusivamente, você vai ver perfeitamente bem que não há necessidade da prescrição na forma de quelado, que você garante também a suplementação na forma de um sal. Mas isso você tem que observar, conhecer, ver, avaliar o que você está querendo para definir as suas escolhas e ter a certeza efetiva do que está sendo feito. Porque no momento em que você não decide o que você faz, aí vai a conduta do farmacêutico. Pode perfeitamente bem, compreendendo que isso daí é tranquilamente absorvido, optar por oferecer o que é mais barato. Ou não.
Aí depende da conduta de cada local, ok? Deixando bastante claro que nenhuma das duas condutas vão estar erradas pela prescrição que foi feita. Cálcio 400 mg uma cápsula, a farmácia estabelece qual é a conduta que ela acha mais coerente, um ou outro, ok? Muito bem. Aqui, como eu disse, que nessa prescrição ele sairia de 2 a 3 cápsulas. Vamos lá. Aí agora a gente vai começar a conversar aqui um pouquinho, só para a gente entender, né, o peso disso, observando algumas prescrições aqui que eu trouxe aqui de ideias para vocês. Muito bem, temos uma prescrição aqui de suplemento alimentar, onde nós temos ali uns probióticos, frutólico sacarídeo, aí as fibras, glutamina, e ele põe ainda assim, veículo refresco de frutas vermelhas, porque ele manda dissolver esse pó em água. Então lembrem que até eu comentei, no aspecto sensorial, se você resolve fazer isso, por exemplo, isso aqui é um shake, ok? Aí vamos começar a pensar. Se você pegar, e eu vou olhar aqui, só o que está já em dose, que eu conheça claramente, aí miligrama ou grama, não vou nem pensar nos lactobacilos, mas efetivamente os valores são pequenos, nessas proporções, a massa em si, a gente tem ali 250 gramas do FOS, 1 grama da glutamina, e ele diz assim, QSP 3,5 gramas de frutas vermelhas. Quando eu estou dizendo QSP, eu estou dizendo quantidade suficiente para. Então, eu estou dizendo que eu somo todos os pós e completo com as frutas vermelhas, com veículo refresco de frutas vermelhas até 3,5 gramas. Então, efetivamente, eu tenho aqui, sem considerar os probióticos, que aí vai dar uma diferença no máximo de 0,5 gramas, 1,25. Então, eu estou pedindo para ser colocado de veículo para dar apenas o sabor e a característica da efervescência que eu posso até querer, porque como refresco de frutas vermelhas eu posso não pensar nisso, mas eu posso ter uma base para ajudar a esse processo de solubilização, dar a percepção da solubilização na efervescência e o sabor, eu estou colocando aqui 2,25 gramas desse veículo. Aí, se isso é necessário ou não, é uma resposta que vocês que vão ter que dar. Vocês quanto prescritores, e até compreendendo que o próprio farmacêutico pode chegar e conversar e justificar isso, mas isso também vai dentro da sua filosofia. Porque, efetivamente, esse veículo não é para fazer nenhuma suplementação. Ou você também tem que ter uma grande preocupação qual é a base desse veículo para que ele não esteja naquilo que a gente comentou, naqueles ingredientes que, por exemplo, possam utilizar como base algumas desses constituintes e isso interferir também na recomendação dietética diária, ok? Então, são coisas que você tem que pensar, isso daí você tem que decidir. Assim, quando derem algumas orientações, algumas sugestões daquelas formulações padrões, como eu falei, tem chocolate, tem bala, você tem que pensar qual é a composição daquilo ali e você tem que pensar até que ponto você quer que seja dessa forma. Então, são coisas que aí cada um segue o caminho que achar melhor. Aí, um outro exemplo aqui, o que a gente tem? A gente tem assim, 100 mg de teanina, 100 mg de taurina, 100 mg de teacrina, 2 mg do piridoxal, 10 mg da piridoxina, 100 mg de magnésio de malato. Aí vocês vejam aqui que ele não está te dizendo que ele quer 100 mg de magnésio, ele está dizendo que ele quer 100 mg desta substância, magnésio de malato. Não é o magnésio, ok? Então eu já sei que não vão ser 100 mg de magnésio. Eu teria que avaliar qual é a composição desse magnésio de malato para ver a proporção do magnésio que eu estou colocando e ver o que eu estou esperando. Se é o magnésio de malato a resposta terapêutica ou se é o magnésio, o que eu quero. Muito bem, como suplementação alimentar, a gente está imaginando isso aqui mais como magnésio do que a substância em si. Mas vamos em frente. E aí ele põe assim, excipiente, que a gente já sabe, então ele está dizendo que é um excipiente, ou seja, é só para complementar o volume, ele não está considerando essa substância na suplementação. E aí vem a discussão a respeito disso, até que ponto eu uso como excipiente uma substância que é usada como um suplemento. Então, teoricamente, se ele põe como excipiente, ele não está estabelecendo um parâmetro
de quantidade. Ele não está considerando isso como necessário para suplementar. Ele põe excipiente QSP uma dose, onde ele não estabelece a dose. Assim, quem prescreveu não estabelece a dose. 0,1 grama, 1 grama, 50 gramas, 5 gramas. E aí observem que o somatório dos insumos aqui, que a gente colocou, da maneira como está, dá 412 miligramas. Ou seja, é uma quantidade de pó que eu sei que cabe numa cápsula. Então, teoricamente, eu não preciso botar nada de excipiente. Aí é uma grande confusão. Por quê? Eu posso não botar nada. Eu posso botar... Bom, como ele botou que era glutamina, estabeleceu que era um excipiente, que ele queria a glutamina dentro, eu posso botar 0,1 grama. Ou eu posso botar 500 miligramas. Ou eu posso botar 150 miligramas ou 1,5 grama. De qualquer maneira que eu fizer isso, eu não estou errada. Porque eu posso estabelecer que uma dose é 2 gramas. Vocês entenderam como isso aí é bem delicado? Porque isso permite essa maleabilidade da própria farmácia. E certamente, na farmácia A isso pode custar R$15, na B, 45, na C, 90. Depende da quantidade de glutamina que eu estou colocando. Porque dependendo da quantidade de glutamina que eu vou colocar, eu vou aumentar até a quantidade de cápsula, porque eu vou aumentar a quantidade de pó para botar numa cápsula, que não vai dar mais. Vocês entenderam? Então, isso daí é algo que é legal, eu saber o que eu estou prescrevendo, até pensando no bolso do meu paciente. Beleza? Muito bem. E aí, volta a questão. É necessário esse excipiente? Esse excipiente, pensando como excipiente, eu nem precisaria botar isso aqui. Nem precisaria me preocupar. Ok? Porque a farmácia, ela automaticamente ajusta a quantidade da substância para uma cápsula. Então, por exemplo, se uma cápsula tem 5 miligramas só de pó da matéria-prima, não tem cápsula para dar só 5 miligramas, porque você tem que distribuir a matéria-prima equilibradamente. Então, você vai botar esse recipiente para chegar a uma média ali de umas 120 miligramas. Isso é automático, isso daí faz parte do controle de qualidade e do processo de fabricação do produto magistral. Agora, quando eu estabeleço que eu quero um recipiente que é glutamina, aí, gente, vocês abrem um caminho aí para a gente fazer o que a gente quiser quanto farmacêutico, tá? E aí, realmente, é um problema sério, porque não tem um padrão, né? A sua fórmula não estabelece como um padrão para as farmácias. Isso pode variar, e aí não é legal. Não é legal para o consumidor, que pode não entender o que está acontecendo a diferença entre uma farmácia e outra. Muito bem. Aí nós temos aqui um outro exemplo aqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Vocês estão vendo aqui que eu vou considerar os somatórios só associados à unidade de miligrama, não vou nem considerar o cromopicolinato na unidade de micrograma. Observe ali também que o cromopicolinato, quando ele está prescrito daquela forma, eu estou dizendo que eu quero o cromopicolinato 300 microgramas. Eu não estou dizendo que eu quero de cromo 300 microgramas. Então, eu já sei que eu vou ter, isso aí é uma forma quelada do cromo, eu já sei que eu vou ter uma proporção menor de cromo do que 300 microgramas. Eu tenho que ter essa consciência, ok? Então, eu não sei quanto que eu estou prescrevendo de cromo aqui, teoricamente. Da maneira como eu estou aqui. Eu posso saber, mas o meu paciente não pode dizer que ele está consumindo 300 miligramas de cromo. Não. Ele está 300 microgramas de cromo. Não. Ele está consumindo 300 microgramas de picolinato de cromo ou cromopicolinato. Tá? Bom, isso é um padrão. Uma outra coisa é o seguinte. Eu ia fazer um comentário, mas já. Vamos lá. O que acontece? Observem aqui que eu estou colocando uma quantidade de substâncias aqui, né? Não vou avaliar o mérito da formulação. Mas eu tenho que ter consciência que isso tudo aqui vai me dar de insumo, no mínimo, 1,33 gramas. Então, quando eu digo para o indivíduo que ele vai tomar uma cápsula, ele, no mínimo, pelo tipo de produto que nós temos aqui e
densidade dessas substâncias, ele vai tomar aí umas 3 cápsulas. Eu tenho que ter essa consciência. Até para ver se essa é a melhor forma farmacêutica. Se é a cápsula, tomar pelo menos 6 cápsulas por dia, ou se eu faço um tipo de shake, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, isso é uma coisa importante de eu avaliar. Fora o aspecto que nós estamos falando ali, a prescrição do cromo, que fica uma dúvida aqui a respeito do que efetivamente o indivíduo quer. E mostra aqui para vocês, no mínimo 2 cápsulas que eu coloquei, mas efetivamente umas 3, sem considerar qualquer fator aqui das concentrações, do teor de umidade, que tem algumas substâncias aqui que o teor de umidade é um pouquinho mais alto. Aí vem uma aqui, uma prescrição, onde ele diz assim, recipiente QSP, uma dose, a mesma história do outro. A formulação, por si só, ela já dá 1 grama. A gente tem 1 grama somando cafeína, taurina e o mucuma. Então, para que eu vou botar recipiente? Então, eu tenho que ter consciência do que eu estou prescrevendo. Porque eu já estou aqui usando, ó, aquele não estabeleceu, não é mais a glutamina. Beleza, ele nem botou nada. Mas eu nem preciso botar isso. Porque eu já sei que isso daí já deu até mais do que eu precisaria para completar, se fosse o caso, para preparar uma cápsula e tudo mais. Nesse sentido, quando ele coloca uma dose, ele até não estabelece a forma farmacêutica. Aí, normalmente, se pergunta, bom, como o senhor quer a forma farmacêutica? Cápsula, pó, shake, chocolate, bala, xarope? Qual é a forma farmacêutica que o senhor está escolhendo usar? E aí, você também abre uma porta que, às vezes, vai ser ofertado uma forma farmacêutica que vai agradar o aspecto sensorial do seu paciente e você nem percebeu que isso daí possa impactar em tudo que você está prescrevendo na sua orientação dietética e de suplementos também. Por exemplo, com a história dos chocolates ou sopas, etc. Tá? Então, é bem legal a gente pensar e a gente está vendo aí quais são as proporções e quantidades que vão estar sendo utilizadas de cápsulas, se a gente realmente está entendendo, porque eu já vi assim, formulações que para caber tudo na cápsula, nós temos que usar aí umas 5 ou 6, o indivíduo usava 3 vezes por dia, então ele só comia cápsula, né? Porque era 6 no café da manhã, 6 no almoço, 6 no jantar. E não cápsulas pequenas, cápsulas grandes. Isso daí, às vezes as pessoas não aguentam, às vezes elas aguentam, às vezes não. E a gente tem que ter essa consciência também. Beleza? Muito bem. Quando eu pergunto assim, é necessário? Se você precisa realmente estar aí fazendo essas indicações de recipiente, você tem que ter uma preocupação do que você está querendo indicar. Bom, aí nós temos aqui uma outra formulação, que ela já é um pouco mais complexa, que eu quero falar algumas coisinhas interessantes aqui para vocês. Vamos lá. O que eu acho legal a gente olhar aqui essa formulação? Primeiro que a gente já está falando aqui de uma formulação bem complexa, né? Nós estamos aqui falando de vários itens. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Primeiro, ainda falando da história do picolinato de cromo, que aqui já não está como cromo picolinato, sim picolinato de cromo, mas de qualquer maneira nós não estamos estabelecendo um quantitativo de cromo, e sim da substância completa, então ele não vai estar usando, a pessoa não vai estar consumindo 150 microgramas de cromo, tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, a mesma forma, o selênio quelado, quando eu ponho assim selênio quelado, 75 miligramas, eu também não estou aqui dizendo que eu quero 75 miligramas de selênio, eu estou dizendo que eu quero o selênio quelado, então eu já não teria que estar fazendo a conversão, apesar de que a gente sempre acaba, quanto farmacêutico, sabendo que não é bem isso que está sendo prescrito, mas é importante as pessoas terem essa consciência e sempre o farmacêutico acaba conversando com quem prescreveu para compreender, porque a responsabilidade pós-prescrição é do farmacêutico. Assim, pode haver falha na prescrição, mas se foi manipulado, a falha a responsabilidade é do profissional farmacêutico. Inclusive, tem a ver com as próprias quantidades que estão sendo colocadas. Mas, se eu estou aqui considerando 75 miligramas do selênio quelado, eu já sei que eu vou estar consumindo de selênio uma quantidade bem menor do que essa, até porque a proporção de selênio quelado é em torno de 2%, se não falha a minha memória. Então, é algo que eu tenho que pensar
mas a forma como está prescrita não está deixando claro que é o selênio. Outra coisa, lógico que a gente entende que é vitamina B2, né? Mas está lá B2, B3, mas a gente entende que é vitamina. Muito bem. O que mais? O que chama, assim, quero chamar a atenção aqui, esses fitoterápicos, eles têm um teor de umidade bem razoável, em torno de 10%, 8%, 10%. Então, isso faz uma diferença na massa do produto. E aí, aqui, manda 60 cápsulas, 2 vezes ao dia, e aí vamos lá conversar e ver o somatório que está trazendo. Então, o que a gente observa aqui? Que nesta quantidade, pegando só os valores associados a miligrama e não a micrograma, a miligrama, a gente já tem aqui no mínimo quase 1,5 gramas de pó. Então, nós estamos falando sem considerar fator de equivalência e o teor de umidade, conforme eu estava comentando com vocês, de algumas substâncias que tem, como a gente está apresentando aqui, fator de equivalência, cromo, selênio e a umidade para carqueja e tudo mais. Isso se a gente considerar que o fator de equivalência para o cromo e para o selênio vão estar sendo considerados se eu tiver efetiva consciência que o que está sendo prescrito não é, o que está se querendo não é 150 microgramas de polimenato de cromo, e sim de cromo, ou 75 microgramas de selênio quelado, e sim de selênio, tá? Então, isso é um fator. Uma outra coisa que também chama a atenção para a gente, né? Além de, nessa quantidade mínima que a gente já está vendo aqui, nós estamos falando aí de 2 cápsulas, mas vão ser 3, mas o que chama a atenção aqui, ó, é quando você esquece e não estabelece a unidade que você está prescrevendo. Em algumas situações, isso aí tem algo assim muito sério. Por exemplo, às vezes assim, eu tenho uma experiência de uma vez conversar com uma nutricionista, onde efetivamente ela estava prescrevendo selênio quelado na receita dela na forma de miligramas. Mas aí a gente conversando, ela assim, meio que pegou um padrão de formulação de aula, de curso que ela estava fazendo. E provavelmente, na hora que ela foi copiar isso, ela não observou uma falha de digitação. Ou se houver falha de digitação que o colega teve, não passou a informação, ou então ela não gravou, como a gente viu aqui uma falha de digitação, e na hora a gente corrigiu. Por quê? Porque assim, no caso, por exemplo, que foi o caso do selênio, se aquilo fosse dado na ordem de miligrama, a gente matava o paciente, era uma dose extremamente tóxica. Então, por isso que eu digo que tem a responsabilidade do farmacêutico. Mas é muito importante a gente estar observando essas proporções. E óbvio que, considerando que está estabelecido na própria legislação que a suplementação alimentar vai nos padrões do limite mínimo e máximo da RDI, então só aquilo ali já é um parâmetro para mim, tá? Então são coisas assim para a gente pensar. Muito bem. O que eu quero trazer aqui para vocês também de uma informação muito legal, associada assim, para vocês verem que assim, não é tão simples, não é só prescrever, a gente tem que saber o que a gente está prescrevendo, para a gente também garantir que o que está sendo feito é o que a gente quer e também ter a certeza que a farmácia tem a idoneidade de fazer todos os cálculos e considerar a pureza da matéria-prima na forma para que a gente tenha efetiva dosagem da substância como a gente está querendo. Então, observe aqui, para a gente pensar, uma prescrição na forma líquida. Então, a gente tem aqui, ó, a prescrição dizendo assim, ferro quelado, 20 miligramas por 5 ml, xarope. O que vocês estão entendendo disso aqui? Vamos pensar. Teoricamente, a gente está entendendo disso aqui, alguma coisa que eu não vou falar. Pensem. Aí depois vem uma mesma prescrição dizendo assim, ferro quelado, 20 miligramas xarope. Aí vem uma outra prescrição dizendo assim, ferro quelado, 20 miligramas, xarope 100 ml. E aí? Como é que é isso? Nós temos prescrições iguais ou diferentes? Eu posso imaginar que eu estou tendo prescrições iguais nas duas prescrições iniciais, aonde eu digo que ferro quelado 20 miligramas na forma de xarope, eu posso imaginar que eu tenho que fazer isso associado a uma dose, se estiver dizendo assim, usar
uma dose, sei lá o quê. Mas a forma mais coerente de prescrever isso está associado a ferro quelado, 20 miligramas por 5 ml xarope, onde ele está dizendo para mim exatamente a quantidade que ele quer que o paciente consuma na prescrição dele. Ou seja, na hora que ele consumir 5 ml, ele vai estar consumindo 20 miligramas de ferro quelado. Quando ele está dizendo para mim, ferro quelado, 20 miligramas xarope 100 ml, se a pessoa faz isso, ela vai botar 20 miligramas em 100 ml de xarope. Ou seja, a cada 1 ml, eu vou ter 0,2 miligramas. Enquanto ali, a cada 1 ml, dividindo 5 por 1, dá 5 e 20 por 5, a gente vai ter 4 miligramas de ferro quelado. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Mais uma forma de você saber exatamente o que você está querendo prescrever. Então, é importante você informar o que você está prescrevendo para você ter a garantia que aquilo ali está sendo feito corretamente. Porque se eu estou prescrevendo isso aqui eu não tenho como errar. Quando eu prescrevo isso aqui, se a farmácia fizer 20 miligramas de ferro quelado em 100 ml de xarope, teoricamente ela está fazendo o que você pediu. A questão é se você está querendo que a pessoa consuma só 0,2 miligramas de ferro. Esse é o questionamento. E aqui, também, quando deixa isso em aberto, eu posso entender que isso tem a ver com dose e eu estabelecer o volume de dose, que pode ser 1 ml ou 2 ml, não precisa ser 5, ou eu posso entender que isso aqui está aqui. Então, é uma coisa que, aonde cria dúvida, não é legal. Então, o que eu acho legal quando você pensar em prescrever é você saber exatamente o que você quer que seu paciente consuma e você deixar isso claro para farmácias quando você está indo optar por prescrever formulações magistrais. Mas, dentro dessas reflexões que nós estamos falando, da parte de suplementação alimentar, eu acho que é muito legal, quanto profissional nutricionista, você sempre se questionar em que momento essa suplementação tem que acontecer, qual é o caminho que você vai seguir para utilizar isso, qual é a base, né? Assim, isso daí é uma linha filosófica de cada um, e obviamente nada na vida é estático, de dizer assim, nunca use suplemento ou só use suplemento. Na minha visão de vida sempre seja coerente e faça uso de todas as possibilidades que você tenha de terapêuticas ou de condutas, de tal maneira que você alcance a melhor resposta do que você pretende como seu paciente. Mas, no meu entendimento, quando a gente faz isso, a gente tem que considerar vários aspectos. A gente tem que considerar o aspecto da ética em relação ao profissional na busca da saúde do indivíduo, tem que considerar o aspecto social em relação à efetiva condição que o paciente, socioeconômico que o paciente tem, para que a gente possa até ver as prescrições que a gente quer estabelecer e a resposta que vai ter, e tem que considerar o que existe no mercado, porque em alguns casos as formulações, os suplementos prontos, eles já são mais baratos por serem feitos em maior, você tem, né, uma demanda maior, acaba que algumas coisas, o custo acaba sendo mais barato do que uma formulação magistral. Mas você tem um lado individualizado que a formulação magistral possa lhe trazer. Então, você tem que avaliar todos esses aspectos, mas o mais importante é que se você vai fazer a opção pela formulação magistral, você efetivamente tenha consciência do que você está prescrevendo e a clareza na sua prescrição para você ter a garantia que o seu paciente vai ser atendido de forma adequada, considerando todos os aspectos no preparo daquele produto. Beleza? Então, é isso aqui que eu tinha hoje para bater um papo com vocês. Vocês gostando do nosso canal e gostando da nossa aula, por favor, querendo, dê lá um like, dizendo que gostaram. Faça a sua inscrição aqui no nosso canal para que vocês sempre recebam novidades aqui da gente. A gente sempre tem feito alguma coisa. E se vocês quiserem também dar alguma dica de alguma temática que vocês acham interessante a gente abordar aqui num bate-papo com vocês, é só mandar aí uma mensagem para a gente pelas nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail, que a gente atende da melhor forma possível. Ok?
Tudo de bom para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, também é só fazer contato conosco, porque eu estou sempre à disposição aqui para poder tirar as dúvidas, porque o nosso objetivo realmente aqui é só fazer uma disseminação do conhecimento, e o que a gente puder dividir com vocês, o conhecimento que a gente tem, é bom, tá? Tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!